Olá, seja bem-vindo a essa aula aberta a todos os gestores e executores de projetos de arte e cultura. Eu sou o Rafael Ferreira, essa é a aula Os Três Pilares de um Projeto Cultural. Estou muito feliz de estar fazendo esse projeto, de ter participado desse edital do PROAC, que é uma grande iniciativa do Estado de São Paulo para fomento de arte e cultura. E estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência como gestor, diretor de um projeto de arte e cultura, e falar um pouco sobre fundamentação, sobre estratégia, sobre execução de projetos culturais. E eu espero contribuir com você na tua caminhada, naquilo que você também tem feito por aí. Estou aqui com a Juliana, com o Leandro, amigos, parceiros de arte e cultura, irmãos na fé, e estão aqui me ajudando nessa aula. Então, o clima está bem gostoso, a gente está num ambiente bem bacana para fazer uma aula que seja especial para você. Eu quero falar um pouco sobre arte e cultura agora, né? Assim, veja, a gente está num cenário de bastante fomento à arte e cultura, né? Num momento histórico em que há muitas organizações, muitas iniciativas, muitos atores culturais produzindo arte e cultura em várias linguagens possíveis, né? E assim, eu queria que logo no começo a gente definisse algumas coisas para trabalhar a respeito desse tema. Eu queria que você entendesse que sempre que eu falar de um projeto, de alguma ação, eu estou falando de um objeto cultural, de um produto cultural, ou seja, de algo acabado. Como se você fosse, por exemplo, um artesanato, ou uma música, ou uma peça concluída, fechadinha, numa caixinha, e aí você já pode entregar, dar de presente esse produto cultural. É disso que eu estou falando. Um projeto cultural é esse produto acabado, completo, polido, feito com qualidade, então, para ser entregue ao público, né? A gente vive um momento em que muitas organizações sociais também estão trabalhando com arte e cultura, e eu acho isso muito benéfico sempre, mas tem uma diferenciação básica que eu queria que você pensasse. Veja, arte e cultura tem que oferecer contrapartida social. A gente vê que isso acontece na esfera federal, estadual e municipal. É amplamente aceito hoje que a arte e cultura também tem que impactar socialmente. Contudo, a finalidade de um produto cultural não é um impacto social. Também é um impacto social, mas a finalidade de um produto cultural é produzir beleza para a sociedade. É produzir algo belo, algo consistente, algo profundo, que chega até as pessoas e de alguma forma as toque. Lembra daquela música que quando você ouve, sabe, dá match com o teu coração? Ou com aquela peça que uma vez você assistiu e, sabe, fechou, arrumou, comunicou tanto com você? É disso que a arte é capaz, ela é profunda, então ela se apresenta como um objeto acabado que produz beleza para esse mundo e também impacta socialmente, melhora a vida das pessoas, gera acesso e desperta coisas, emancipa o olhar. Esse é o poder artístico que é tão falado nos dias de hoje. Mas como produzir um produto cultural? Como fazer um produto cultural? Eu vejo muitas pessoas trabalhando com arte e cultura e fazendo coisas muito bem feitas, né? Mas um dos meus trabalhos tem sido organizar conteúdos, né? Fazer caminhos mais pragmáticos, consistentes, de maneira a poder falar sobre isso de uma maneira mais técnica e às vezes até acadêmica, né? Eu tenho vários jeitos de lidar com isso, vários caminhos dos quais eu tenho lidado a respeito de um produto cultural, de como produzir um produto cultural. Eu quero falar um pouco hoje sobre fundamentação, estratégia e execução, que são pilares de um projeto cultural. Mas antes eu quero desenhar um pouco para vocês aqui de uma casa, certo? Você é quem que gosta de arquitetura, quem que gosta de construção, mas pensa numa casa. Quando ela vai ser feita, ela precisa de um projeto, de um desenho, uma arquitetura ali, um projeto arquitetônico, né? Então a gente vê aqueles desenhos 3D nos programas, acho que é o AutoCAD que o pessoal usa nos dias de hoje, certo? E a gente começa a olhar aquelas linhas, as portas, as janelas, a gente vê ali um fundamento, uma base, uma ideia basilar para o início da construção de uma casa.
Depois, quando você vai fazer os primeiros passos de uma casa, os primeiros passos eles são completamente estruturais, eles são estruturantes e eles são sempre muito importantes, estratégicos para a boa execução da casa. Então, tem ali o contrapiso, as colunas, as vigas, é tudo feito de um modo que seja mais fácil de construir a casa, que dê sustentação. São meios consistentes para a construção de uma casa. E por fim vem a execução. Subir tijolo, passar fio, passar cano, botar o telhado, colocar ali uma porta, uma janela, um vaso, o piso e fazer toda a execução da casa, que já foi planejada, já tem meios consistentes, estratégia. Então, execução. Você notou o caminho que eu fiz agora? Você entendeu um pouco do caminho que eu construí aqui? Então nós temos primeiro uma fundamentação, uma ideia basilar. Essa ideia basilar, ela é o início de qualquer produto cultural, de qualquer projeto cultural. Eu tive uma ideia, certo? Então começa aí. Nossa, eu tive uma ideia. O que você faz com essa ideia? Você precisa fundamentar ela. Você precisa fundamentá-la muito bem. Como é que você fundamenta essa ideia? Você faz isso através de uma pirâmide fundamental. É como se fosse um projeto matriz, algo que organiza essa tua ideia e dá cancha, certo? Dá volume para ela, para que então você possa seguir os próximos passos. Então veja, um produto cultural ele precisa ter um objetivo geral. Ele precisa fomentar a arte e cultura na periferia da Vila Mirante. Ele precisa produzir beleza em 5 fachadas através do grafite. Ele precisa registrar fotograficamente a história de determinado bairro, visando então gerar lembrança, memória artística. Olha só um objetivo geral. Sempre tem um verbo, uma ação, um lugar. Um verbo, um lugar, um agente. Essa é a frase do objetivo geral. Após o objetivo geral, vem os objetivos específicos. A gente usa 3 ou 2 ou 4, não tem um número fechado, mas normalmente não são muitos, 10, 15 objetivos específicos, né? Então veja, se você tem um objetivo geral, você pode desdobrá-lo em 2 ou 3 objetivos específicos, que executar tal ação em determinado tempo, construir uma equipe capaz de executar esse projeto, planejar, captar recursos. São essas grandes ações que te tornam então apto a cumprir o objetivo geral. Vamos construir um projeto aqui junto, eu acho que vai ser mais adequado. Vamos falar sobre beleza, que é um tema que eu trabalho bastante aqui na Vila Mirante. Então vamos falar que o meu objetivo geral é produzir beleza através do grafite para a população da Vila Mirante, certo? Produzir beleza através do grafite para a população da Vila Mirante. Então, um objetivo específico adequado para isso seria compor um time, né, uma equipe capaz de executar esse projeto. Então veja, eu já tenho algo que me ajuda a cumprir o objetivo geral. Essa ideia é sempre uma escadinha, uma coisa vai ajudando a outra, certo? Então eu já tenho um objetivo específico. Outro, a levantar 100 mil reais, né, através de empresas, de parceiros, de editais, para então eu executar esse projeto. Esse é o meu segundo objetivo específico, tá vendo? Já tenho uma equipe, já tenho um recurso. Um terceiro pode ser mobilizar a comunidade da Vila Mirante para me ajudar a fazer esse projeto acontecer. Com as fachadas, as casas, a segurança, o envolvimento, os temas. Então, eu estou criando ali um grupo, né, de parceria adequado na região que vai me ajudar a executar esse projeto. Pronto. Eu tenho 3 objetivos específicos. Tenho um objetivo geral e tenho um objetivo específico. Depois dos objetivos específicos vem as atividades, que são as ações que me fazem chegar ao objetivo específico. Então veja, a primeira era compor um time técnico capaz de executar essa galeria. As atividades então seriam divulgar isso no Instagram, divulgar as vagas que eu preciso no Instagram, definir as vagas, antes mesmo de divulgar, definir as vagas, definir o valor para cada uma das vagas, divulgar entre os meios culturais, né, procurar pessoas-chave que vão liderar o projeto. Tudo isso são atividades para cumprir o objetivo específico, que por si, então, ajuda a cumprir o objetivo geral.
Tá vendo? É uma escadinha. Então veja, depois das atividades a gente tem meta para cada atividade. Exatamente, essa é uma forma da gente medir bem o que a gente está fazendo. Para cada atividade você tem uma meta. Então, por exemplo, encontrar líderes para esse projeto. Tá, uma meta pode ser quantos líderes? Aí você coloca lá, 3 coordenadores, certo? Então uma outra atividade pode ser divulgar amplamente para conseguir essas pessoas. Então você vai colocar lá, ó, 20 posts no Instagram, 3 Reels, 5 Shorts, 10 vídeos no TikTok. Ou seja, está produzindo uma forma de medir, certo? Um alvo, uma meta, então, para você colocar na sua atividade. Esse é o ponto. É uma escadinha. Meta, atividade, objetivo específico, objetivo geral. Tá vendo? Era uma ideia. E aí você vai dando cancha para a ideia. Muitas pessoas vêm executar projetos aqui comigo ou me pedem para escrever projetos editais de arte e cultura e normalmente eles têm uma ideia, mas não têm um projeto. É necessário ter um projeto. É necessário ter uma fundamentação. Então esse é o primeiro pilar de um projeto de arte e cultura. Tudo isso, essa escadinha toda que vai subindo de uma maneira organizada, que vai dando cancha para a tua ideia, resulta num produto cultural. Resulta num produto cultural, ou seja, uma galeria de arte a céu aberto, que é o que a gente fez aqui na Vila Mirante. Mas pode ser um espetáculo de determinado tema. Pode ser, não importa. Isso tudo resulta num produto cultural. E essa é uma fala importante para gestores, de você não pular essa etapa, de sair da ideia, ela meio cru e já ir direto para os meios consistentes. Você já ir direto para as suas estratégias e metodologias de como fazer as coisas acontecerem. Então essa é a primeira grande dica, esse é o primeiro grande pilar que eu quero oferecer a você. Fundamente bem a sua ideia, faça um projeto matriz, organize uma ideia de modo que você possa, então, ter cancha, ter profundidade na tua ideia e então partir para o segundo passo, que são as estratégias, os meios consistentes. Então vamos lá. A estratégia... Eu tive um pouquinho de álcool. É pouco tempo para muito conteúdo, né? Vamos lá. As estratégias, elas são meios consistentes. O que são meios consistentes? São caminhos seguros de se realizar o projeto. Veja, quando você vai construir uma casa, você não começa de qualquer lugar. Você planeja bem e você começa pelos lugares de maior importância, os lugares mais basilares, mais fundamentais para o teu projeto. Então é o contrapiso, são as colunas, as vigas, é o telhado, são coisas muito importantes. Eu quero chamar isso de meios consistentes, meios que são estratégias para o seu projeto ser bem executado. O que é uma estratégia, por exemplo? A metodologia que você vai usar para fazer esse projeto, certo? Como é que eu vou fazer uma galeria a céu aberto na Vila Mirante? Qual que é a estratégia que eu vou utilizar para fazer isso? Por exemplo, eu posso reunir um grupo de moradores antigos aqui do bairro, perguntar a história da vila para eles, conhecer, me aprofundar nessa história, pegar esse conteúdo, fazer um planejamento, uma organização desse conteúdo, dividir esse conteúdo em várias partes e transformar cada uma das partes desse conteúdo em uma obra de arte. Viu o que eu fiz agora? Não foi só um movimento, foram vários. Isso é um meio consistente. Isso é uma metodologia que você usa. Isso está na área de estratégias. Veja, para você muitas vezes trazer parceiros de recursos ou pessoas para trabalharem no teu projeto, você precisa ter boa estratégia. Você precisa apresentar esse projeto bem. Você precisa mostrar esse produto, como ele vai acontecer. Você precisa dar uma boa divulgação. Então tudo isso vai tornando o teu projeto mais factível de ser executado. Essa é a ideia dos meios consistentes. Para você captar recursos, você precisa estar com isso bem organizado. A própria captação de recursos, em certo sentido, também é um meio consistente. É uma estratégia, escrita de projetos. Tudo isso vai dando fundamento para aquilo que você vai fazer. Vai dando consistência, de modo que daqui a pouco, depois de alcançar algumas dessas estratégias traçadas, você consegue dizer o seguinte: dá para executar.
dá para fazer. Eu tenho condições de colocar esse projeto na rua e agora, então, executá-lo. E esse é um passo que também a gente não pode pular. Um bom planejamento, uma boa organização, a medida certa das coisas. Por exemplo, num projeto de grafite aqui, uma forma da gente fazer um bom planejamento é a gente, por exemplo, planejar a questão de sol e chuva. São coisas que a gente não consegue ter total controle, mas a gente está sempre mapeando. Ó, nessa época do ano, sempre chove, ou chove um pouco, não chove, certo? Então a gente vai mapeando até essas coisas. Um bom planejamento tem a ver com uma boa estratégia, uma boa metodologia. E agora, até falando um pouco mais sobre metodologia, cada um tem um jeito de fazer as coisas. E eu acho que isso é muito bacana, isso tem que ser respeitado. Isso se torna um projeto autêntico, um produto autêntico, porque vem da mente de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Isso precisa ser respeitado. Contudo, é importante que você pegue esse jeito e vá dando cara para ele, vai transformando ele num método. Sai de um jeito e se torna um método. E o que é um método? É um processo organizado de se fazer determinada coisa. É isso. Então pega as tuas ideias, o jeito que você quer fazer, você fala assim, ó, eu confio em mim. Eu tenho uma ideia que eu quero segui-la, de como encontrar meios consistentes, de como planejar, de como divulgar, de que time que eu vou chamar, qual o jeito que eu vou fazer. Tá bom, pegue isso e organize isso passo a passo. Faça um bom planejamento. Vá organizando as coisas. Tem pessoas como eu que são muito mentais, né? Eu penso muito a respeito dos meus projetos. Então, às vezes eu vou conversar com alguém assim a respeito de um projeto e eu já pensei num monte de coisa, já fiz um monte de conta na minha cabeça. Mas a gente também precisa pegar, sentar aqui no papel, escrever, organizar, dar nome, dar cara. E quando a gente faz isso, a gente encontra acertos e erros no nosso projeto. Isso é muito bom. Então veja, há meios consistentes. Há uma estratégia para isso acontecer. Veja, então, temos uma fundamentação, que é a base, certo? O fundamento do teu projeto. Depois a gente tem as estratégias, que são metodologias, planejamentos, que te dão consistência para a realização do seu projeto. Então a gente tem a execução. E a execução é o chão de fábrica. É onde a gente faz tudo. É onde a gente vai pintar, vai comprar, traz pessoas, resolve conflitos, a gente produz conteúdo, a gente resolve problemas, a gente vai atrás de pessoas, a gente fica até 1h da manhã, 2h trabalhando, a gente constrói algo, então apresenta um produto cultural. O que é muito importante na execução? Do qual eu acho que a principal dica que eu tenho sobre execução é: procure fazer tudo com muita excelência. Procure que cada parte da sua execução tenha excelência. Que as partes separadas tenham consciência da necessidade da excelência em cada uma delas. E a soma das partes feitas com excelência te dará um projeto executado com excelência. Eu já fiz muito projeto meia boca, gente. Nossa, mas muito. Vamos fazer assim mesmo, dá pra fazer daquele jeito, né? Muitas vezes eu sou assim, eu sou agitado, eu quero fazer logo. Mas com o tempo, às vezes dá um desgosto a gente fazer coisas mal feitas. A gente ter condições de fazer coisas bem feitas e não fazer, ou da gente notar que poderia ter se esforçado mais, ter chegado a um bom resultado, ou até da gente ver soluções que a gente não tinha visto antes. Você fala, putz, podia ter colocado isso lá no projeto, podia ter executado melhor esse projeto. Hoje, não é que eu estou no top dos tops, não. A gente precisa melhorar muito. Mas hoje eu já tenho uma condição um pouco melhor, uma consciência melhor de tentar fazer cada parte da execução com excelência. Como é que você faz isso, gestor? Chama o teu time e envisiona o teu time. Bota a visão do projeto. Todo mundo precisa estar alinhado nisso. Todo mundo precisa saber onde é que está chegando. E que a parte dele é importante. Ele não está ali simplesmente fazendo algo da cabeça dele, ou está fazendo ali algo por fazer, só para ganhar um dinheiro. Não. Tudo isso tem a ver com um produto maior, maior do que o gestor, maior do que o executor, maior do que o planejador, que é um produto cultural. E importa que esse produto seja produzido com beleza. E para ter beleza é necessário afinco, excelência, harmonia, trabalho em equipe.
Cara, a execução é esse montante de atividades que vão se unindo umas às outras, se entrelaçando umas às outras, que te dão um resultado maravilhoso, excelente. Então veja, depois de você ter uma boa fundamentação, tua ideia saiu do papel e ela criou cara, ela tem uma estrutura, uma pirâmide organizada. Então você encontra os meios consistentes, uma boa estratégia para execução do seu projeto. E agora você chega na execução. Cada parte bem feita no seu lugar. Tem muitas pessoas que na execução são hiper estrategistas, são muito bem organizadas e elas têm condição de fazer tudo muito bem planejado. E eu acho isso muito bom. Tem outras pessoas que são mais instintivas, que elas vão coordenando e lidando com coisas no dia a dia. Não é que não tem planejamento, mas elas lidam de uma maneira muito prática com as coisas e que às vezes isso é muito bom e excelente também. Independente do teu perfil ser mais estratégico, planejador ou instintivo, e estando próximo da execução, independentemente desses dois tipos de liderança, procure excelência. Veja, na China antiga, vou ver essa história aqui vocês. Na China antiga, teve 500 anos de guerra para a unificação da China que é hoje, né? E foi o tempo no mundo em que houve o maior avanço da arte da guerra. Foi lá onde eles criaram boa parte das técnicas de guerra, que depois se espalharam para o mundo todo. E lá, na China antiga, se criou dois tipos de generais, que eram os generais estrategistas e os generais instintivos, né? E aí era um dilema entre os principais pensadores da China de qual era o melhor, qual que era o melhor jeito de guerrear, de uma maneira instintiva ou estrategista. E nunca se chegou a uma conclusão sobre isso, porque há dois caminhos, há dois jeitos de fazer. Então, mesmo que a gente tenha um perfil para cá, um perfil para lá, o que importa é fazer com o máximo de excelência. O que importa é, dentro da sua condição, do seu perfil, você aplicar excelência e influenciar as pessoas que estão no teu projeto para que elas façam com o máximo de excelência, para que aquela ideia, aquele fundamento seja colocado em prática, para que os meios consistentes, a estratégia continue sendo aplicada ação após ação, execução após execução. Eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu sei o que eu quero fazer. Mas muitas vezes eu preciso dar passos atrás e planejar e pensar e ser prudente, certo? Isso me ajuda a cometer menos erros. Mas claramente eu sou uma pessoa mais instintiva na execução de projetos. Isso já foi muito bom para onde eu atuo, mas também já foi ruim. Mas o fato, gente, é que assim, fazer uma boa fundamentação, uma boa estratégia e não executar bem executado, mancha todo o processo. O outro caminho é menos pior. Quando você não tem uma boa fundamentação, uma estratégia mais ou menos, mas você executa bem, você consegue até entregar mais. Mas há um segredo na execução. Há uma magia na execução de projetos. Pensa numa companhia de teatro, escreve-se um roteiro, tem-se uma ideia, então eles vão captar recursos, montar cenários, um monte de coisas. Mas, cara, chega uma hora que é ensaio, 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 construção de personagem, correção de letra, de texto. Há uma magia que precisa ser construída ali que só está na execução, não está em outro lugar. Então isso precisa ser feito com muita excelência. Independentemente do teu perfil, pense nisso. E aí no final você chega onde? Chega naquela casa. E aí você entra nela e você vê o acabamento da casa. Bonito, pintado, aquele piso bonito, né? Porcelanato, rodapé, tudo bem feitinho. Né? Um bom sofá, uma boa poltrona, uma estante de livros. Eu gosto de casa assim, né? A cozinha integrada com a sala para ficar uma coisa gostosa ali em família, com os amigos, uma área de churrasqueira, uma lareira gostosa pro frio. Cara, como é bonito, como é belo o produto de uma fundamentação, de estratégia e de execução. E é assim que nossos projetos devem ser. Nossos projetos devem ser bem fundamentados, com uma boa estratégia e executados com muita, mas com muita excelência. Essa é uma aula simples que está chegando ao seu fim, mas eu queria deixar essas dicas para você. Queria que você pensasse nelas e tentasse produzir a partir delas. Talvez você não precise fazer tudo isso no máximo de excelência, exaustivamente cada uma dessas áreas, mas já vai organizando assim. Vá
construindo bem uma ideia, vá refinando as ideias, testa às vezes. Eu tenho feito isso. Antes de começar projeto, às vezes eu tenho testado projetos. Isso me ajuda a ter uma boa ideia a respeito do que fazer, testa coisas. Depois, boas estratégias. Não, essa pessoa aqui tem que fazer isso. Esse tem que ser o planejamento. Vai ser esse o jeito de caminhar. Pense bem nas estratégias. Serão caminhos que trarão segurança, consistência para o teu projeto. E por fim, executa com excelência. Faz um produto cultural excelente, entrega o melhor que você puder dentro da tua realidade. E veja, quando a gente entrega produtos artísticos com muita excelência, eles marcam a história. Produtos artísticos com muita excelência marcam a história. Nunca fica antiquado, nunca fica antigo. É um memorial de beleza para esse mundo. Eu espero que essa pequena aula, que esse pequeno conteúdo venha te ajudar a produzir coisas assim maravilhosas. Se isso aconteceu, se isso te ajudou, me faça saber. Escreva aqui nos comentários, no canal, nessa aula aberta. Será um prazer, uma alegria ver isso e ter feito um pouquinho, parte um pouquinho da sua caminhada, tá bom? É isso, galera. Espero ter contribuído. Um abraço para vocês. Boa sequência nos projetos de arte e cultura. E até logo. Siga lá o Mirante Cultural, o Rafael também, que sou eu, executando esses projetos. Valeu, um abração.